Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Carol Vilauta e eu tenho certeza que vocês estavam com muita saudade das aulas, né? Pois é, eu também estava e eu preparei um janeiro lotado de novidades para vocês, pensando principalmente na volta às aulas. Então na aula de hoje a gente vai ter um estojo super bacana, muito fácil de fazer. Pode ser que algumas de vocês já tenham visto essa aula lá na Ateliê na TV, mas eu regravei cheinho de detalhes para vocês não ficarem com nenhuma dúvida na hora de fazer essa peça super fácil e super vendável. Ela é rapidinho de fazer, dá para fazer uma super produção em casa e aproveitar o mês de janeiro que é meio parado nas vendas, né? E em casa também, bem tranquilo, para produzir bastante para a volta às aulas. Então vou mostrar para vocês a peça. É esse estojo aqui, ele tem um elástico que prende aqui na capa do caderno. Então é um estojinho pequeno, mais para a faculdade, para você ter assim no trabalho, na sua agenda, porque cabe pouca coisa, mas é bem legal. Como ele tem elástico, ele serve em vários tamanhos de caderno e agenda. Então aqui com o mesmo tamanho de elástico que eu vou passar para vocês na lista de materiais, eu tenho ele em um caderno grande, normal, e um caderno menorzinho, então dá para usar bastante aí em diversos tipos de caderno. Então eu vou passar para vocês agora a lista de materiais bem detalhada, com todas as medidas, lembrando que os melhores materiais para costura criativa você encontra lá na minha loja virtual, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, carolvilauta.com.br. Então acabou a aula, corre lá no site, dá uma olhadinha, tá cheinho de novidades agora, virou o ano e a gente está com estoque cheio de coisa linda. Então corre lá para ver e vem pegar a lista de materiais e acompanhar essa aula até o final. 21 centímetros de zíper, pode ser zíper de metro ou zíper pronto com cursor, 25 centímetros de elástico com 1,5 cm de largura, uma miçanga acrílica bem bonita e 15 centímetros de fitinha de cetim número 0, 20 por 25 centímetros do tecido externo com manta acrílica R2, a gente pode unir os dois passando ferro ou usando um pouquinho de cola spray, 2 vezes 25 por 12 centímetros do tecido do forro. E para o acabamento do zíper, a gente vai precisar de 2 pedacinhos com 3,5 por 7 centímetros. Para começar a fazer o nosso estojo, eu vou pegar o zíper já com o cursor encaixado, daquele jeito que eu já ensinei em outras aulas para vocês, que ele fica com as duas pontinhas do zíper fechadinho. Então você vai tirar o cursor, vai cortar as pontas, no caso do zíper pronto, tirando aqueles acabamentos, e vai passar ele de novo, deixando as extremidades fechadinhas. Vai facilitar muito o nosso trabalho nessa primeira parte. Então eu vou pegar os 2 pedacinhos de 3,5 por 7, que vão fazer o acabamento aqui nas pontinhas, e vou posicionar ele dobrado ao meio, desse jeito aqui por cima, deixando mais ou menos 1 centímetro de zíper por baixo do acabamento. Vou fazer isso aqui nas duas pontas, então eu vou passar uma costura bem na beiradinha aqui, fixando o tecido no zíper. Não esquece do retrocesso no começo e de usar uma linha bem discreta para fazer essa costura aqui. Preferência da cor do tecido. O zíper com acabamento vai ficar assim e a gente já vai começar a usar ele na montagem do nosso estojo. Para o próximo passo, eu vou trocar o calcador da máquina pelo calcador para costurar zíper. E eu peguei o nosso tecido externo, que já está coladinho na manta, e vou colocar ele aqui com o tecido para cima na minha bancada. Vou posicionar sobre ele, na lateral que tem 25 centímetros, o zíper de cabeça para baixo. E aí, se você ainda não tem muita prática, pega essa dica. Costura aqui antes de colocar uma das metades do forro por cima, que é o próximo passo. Então, se você tem prática, já pode colocar essas 3 camadas e costurar aqui. Se você não tem tanta prática assim, costura o zíper primeiro e depois coloca essa camada aqui e passa mais uma costura, tá bom? Coloquei uns clipezinhos aqui para me ajudar a segurar as camadas juntas, então eu vou passar essa costura aqui. E eu estou usando a agulha na posição 4,5. É um pouquinho mais para a direita do que o pé de máquina que a gente normalmente usa. De novo, não esquece do retrocesso no começo e no final da costura. E eu estou usando uma linha bem discreta aqui. Nessa costura aqui, a linha não vai fazer muita diferença porque ela não vai aparecer, ela vai ficar por baixo. Mas na hora de rebater, ela aparece sim. Então, eu já estou usando uma linha da cor.
Aqui eu cheguei no cursor, tá vendo esse pelotinho aqui? É o cursor do zíper. Então, para facilitar também, eu vou puxar ele para trás para costurar esse pedacinho, depois eu volto ele pro lugar. Passei o forro aqui para trás e agora a gente vai ter que costurar esse zíper aqui do outro lado. Mas como ele tem acabamento, não tem mais como destacar, a gente vai ter que trazer ele até aqui. Então, eu vou pegar a outra metade do forro e vou colocar aqui por cima. Ele tá na mesma posição que a gente costurou a primeira parte, só que aqui parece que fica um pouco confuso porque já tem coisa costurada aqui. Mas a ordem das camadas é a mesma. Tecido estampado, zíper com avesso para cima e forro também com avesso para cima. Lembrando que se você não tem muita prática, pode de novo costurar primeiro o zíper para depois colocar o forro, tá bom? Quando eu termino essa costura, eu tenho os dois forros para um lado e o tecido de fora com a manta para o outro. Com as duas partes do forro sobrepostas aqui juntinhas para o mesmo lado, a gente vai alinhar bem aqui e vai costurar aqui, deixando um pedaço aberto e depois costura mais um pouquinho. Então, a gente vai fechar aqui, deixando só o meio com uma abertura, que é por onde a gente vai desvirar depois e é o motivo do nosso forro ser dividido em duas partes. A gente vai fazer retrocesso antes da paradinha aqui e vai fazer retrocesso no retorno também. Aqui eu volto a costurar, fecho mais um pedaço, retrocesso no final de novo. Com o forro de um lado e o tecido estampado com a manta do outro, a gente vai dobrar ele bem ao meio assim, e aqui você pode observar o acabamento do zíper para ter certeza que está no meio bem certinho. Então, dobrou, ficou bonitinho no meio, a gente vai fazer um pique aqui e um pique do outro lado também, na mesma posição, que vai marcar o meio para a gente poder fazer a próxima dobra antes de costurar e fechar todo o estojo. Aqui a gente vai encaixar o elástico, então essa marcação vai ajudar também a nortear na hora de juntar todas as camadas. Depois que você fizer o pique, a gente vai colocar ele aqui bem no meio do acabamento do zíper e vai dobrar a parte do forro também, encontrando o meio dela, que é a costura que a gente acabou de fazer, com o pique. Então, vai ficar tudo dobradinho assim, ao contrário do que estava antes. Do outro lado, eu vou dobrar do mesmo jeito, só que antes eu vou colocar umas presilhinhas aqui, para o que eu já dobrei ficar no lugar. E aqui eu vou encontrar o pique do mesmo jeitinho, com o acabamento do zíper e vou dobrar o forro aqui em cima. Os dois lados já estão dobrados, então a gente vai colocar o elástico aqui dentro, a gente não pode esquecer dele, agora é a hora de colocar, e ele vai ficar bem centralizado aqui em cima do acabamento do zíper. Então, a gente vai prender ele aqui junto com a costura e vai costurar os dois lados inteirinho, não precisa deixar nada aberto aqui. Então, colocou o elástico na posição certa, fecha aqui com a máquina e quando for costurar do outro lado, não esquece de encontrar a pontinha do elástico e colocar ele aqui na mesma posição que ele tá lá do outro lado. Agora eu peguei o elástico aqui, ele tá solto desse lado, eu vou colocar ele na posição, juntar todas as camadas dobradinhas do jeito que eu expliquei e passar mais uma costura aqui desse lado. O outro lado já tá feito. Com as duas laterais fechadas, a única abertura que a gente tem para desvirar agora é essa do forro, que a gente deixou quando fechou aqui as duas partes. Então, eu vou, através dela, com o zíper aberto, puxar tudinho aqui e desvirar o nosso estojo.
ajeita bem as pontinhas, passa o elástico já para trás. Quando você desvirar, pode ser que ele fique para frente e você acha que fez errado, mas não, é só passar para trás. E aí ajeita bem mesmo as pontinhas, pode dar uma passadinha a ferro para ele assentar melhor. E então a gente vai fechar a abertura por onde a gente desvirou, que está bem no meio do forro. A gente tem duas opções para fechar isso aqui. A gente pode fechar com um pontinho invisível, à mão, ou a gente pode fechar na máquina. Como eu tô com uma linha bem da cor do tecido aqui e é mais rápido, eu vou fechar na máquina mesmo. Mas quem quiser fechar a mão pode ficar à vontade. A costura para fechar o forro ela tem que ser feita bem na beiradinha. Pode fazer bem devagar para não ter perigo de você errar e sair fora do tecido. E mais uma vez o retrocesso aqui é muito importante para essa costura não desmanchar. Com a tesoura eu vou cortar o excesso de linha do arremate da máquina. Com o estojo pronto, a gente vai pegar a fitinha de cetim que mede 15 centímetros, dobrar ela assim ao meio e passar pelo buraquinho do cursor, as duas pontas. Vai formar uma argolinha. Pela argolinha, eu vou pegar as duas pontinhas da fita e vou fazer assim, prendendo a fita no cursor. Depois, eu vou dobrar a pontinha aqui para ela ficar mais fina ainda e vou passar pela miçanga. E vou fazer um nozinho para a miçanga não sair mais daqui, para ela ficar presa. Desse jeito. E com o isqueiro, eu vou queimar a pontinha da fita para ela não desfiar. Prontinho, agora sim o nosso estojo está pronto. Essa daqui é a nossa peça finalizada, prontinha, já passadinha e colocada no caderno. Como eu disse para vocês lá no começo da aula, dá para colocar em vários tamanhos de caderno, de agenda, então é uma peça para você fazer e vender bastante. Escolhe bem os tecidos que vai ficar bem legal. Se você gostou da aula, comenta aqui embaixo, escreve para mim o que é que você achou, se tem alguma coisa que pode melhorar ou se você achou que está ótimo. E não deixe de se inscrever no canal, compartilha com suas amigas esse vídeo e semana que vem tem mais, tá bom? Espero você aqui no canal. Até mais!